E agora, no quadro Dicas do Autor do nosso Revista Justiça de hoje, eu vou conversar com Alexandre Mota. Ele é consultor em marketing jurídico e vai falar conosco sobre o lançamento de um livro, O Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Olá, Alexandre Mota, muito bom dia e obrigado por nos atender. Olá, Sérgio, obrigado aí pelo convite de falar um pouquinho aí pro pessoal, falar um pouquinho de marketing jurídico. Estamos aqui para falar um pouquinho do lançamento do livro. Obrigado. Alexandre Mota, o que o levou a escrever esse livro? O advogado, ele precisa então de ter um guia definitivo para fazer este marketing jurídico? Com certeza. Hoje, né, todo mundo percebe que aí o mercado dos advogados está bem saturado, tem muita gente trabalhando aí no setor, né? Então, aquela pessoa que quer se desenvolver, quer se destacar no mercado, realmente precisa entender um pouquinho as técnicas aí de marketing. Lógico, sempre falando dentro do Código de Ética, do Provimento 94, mas entender como a gente pode se diferenciar, se mostrar da maneira correta, né? Traçar aí um caminho definitivo para o escritório. Então, o livro, na verdade, é um guia mesmo, é o passo a passo de como fazer isso da maneira correta e ética. E por onde começar então? O senhor estava comentando comigo antes, fora do ar, que existem fases para esta organização. Exato. Na verdade, eu sempre falo de 3 etapas, né, que o advogado precisa passar no escritório para ter um trabalho bem forte, sólido aí de marketing jurídico, né? A primeira etapa, a gente fala da estruturação, que é a imagem corporativa do escritório perante o mercado. Seja ele o advogado solo, o advogado pequeno, médio ou grande, tá? Escritório pequeno, médio ou grande. Ele precisa ter uma imagem definitiva, ele precisa ter uma imagem que o mercado reconheça, uma marca no nome do escritório, né? Então é nessa etapa de estruturação que a gente chama, que a gente fala aí de site, de folder, de newsletter, a gente fala também de manual de atendimento telefônico, como atender da maneira correta, a gente fala de ferramenta jurídica, que é onde deveria estar os dados de todos os clientes, o andamento aí de todos os processos, né? Então essa primeira etapa é a etapa de estruturação, de criar uma imagem definitiva pelo escritório, para o escritório, aliás. A segunda etapa é o que muita gente está precisando, né? Que é a fase prospectiva. Então, lógico, a gente tem uma limitação aí na advocacia, né? Então é importante a gente entender as regras do Código de Ética, do Provimento 94, mas entender também que existem algumas possibilidades de se mostrar no mercado e com isso trazer novos contratos, novos negócios aí para o escritório. Então a fase 2 a gente só fala dessa etapa de prospecção, de trazer novos negócios, trazer mais financeira para o escritório, tá? Então essa etapa que a gente fala de vender mais para o mesmo cliente, de retomar contato com inativos e de se mostrar um pouquinho a mais aí no mercado, tá? Então essa seria a nossa segunda etapa. E a terceira etapa eu chamo de potencialização, que seria o crescimento ordenado do escritório. Muitos escritórios têm como objetivo aí se mostrar, crescer fisicamente, né? Então essa seria a etapa desse crescimento. É onde a gente fala aí de assessoria de imprensa, de plano de carreira para funcionários, plano de fidelização para clientes ativos, né? Todas essas ferramentas que permeiam esse crescimento ordenado, os manuais de conduta interna, né? Então essa fase de crescimento. Então, lógico, o livro fala de muitas outras coisas, mas essas 3 etapas que eu exploro bastante no livro são as mais importantes aí em qualquer estruturação de marketing jurídico. E como fica essa questão sobre a ética? Porque o advogado ele não pode utilizar de todas as ferramentas de marketing disponíveis. Esse livro já faz este equilíbrio? Já traz esse equilíbrio. Na verdade, ele já é revisado pelo novo Código de Ética, né? Então ele só traz ali alguns caminhos que são possíveis dentro do código. Então às vezes eu pontuo algumas informações ali que é difícil o advogado perceber sozinho, né? Então essa experiência que a gente tem de mais de 20 anos de marketing jurídico traz esse tipo de noção. Então o livro inteirinho é permeado, ele termina até falando do novo Código de Ética, mas ele é inteirinho permeado pelo código. Tudo que está dentro desse livro, existe a permissão do Código de Ética, existe a permissão, a possibilidade de se atuar sem problema nenhum. Inclusive todas
as palestras que eu dou, né, ao longo desses anos, que culminaram nesse livro, na criação desse livro, justamente para mostrar o que é possível e o que não é. E que nem você falou, o advogado tem muita impedição, né? Tem muito impedimento aí dentro da advocacia. E a gente não pode fazer qualquer coisa, a gente precisa ter a noção de que dá para fazer muita coisa, mas dentro de código de ética. E conversando ainda sobre isso, Alexandre Mota, você que é autor do Guia Definitivo do Marketing Jurídico, está participando conosco aqui hoje do nosso quadro Dicas do Autor. O nosso ouvinte, só para ter ideia, esse livro que vai ser lançado agora no próximo dia 9. Nesse percurso, as ferramentas que o advogado tem à disposição nas mãos dele, quais você pode destacar então? Seriam participações, por exemplo, como advogados que nós entrevistamos aqui diariamente na Rádio Justiça? Seria uma dica? Isso seria uma dica, não tenha dúvida nenhuma. Veja que uma coisa que é muito importante o advogado entender, uma das ferramentas mais potentes que ele tem, tanto na parte de estruturação quanto na parte de prospecção, é a informação. Ele deveria ser a pessoa que leva a informação ao mercado. Então, estar, né, levando informação no seu programa é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta que deveria ser trabalhada da maneira correta e explorada dentro de um projeto de marketing conciso, né? Não tenha dúvida. E existem outras. Então veja que você levar, por exemplo, palestras, os artigos, né? Tudo isso o advogado está mostrando o seu conhecimento dentro do mercado. E nada impede isso. Não existe um código de ética que impede de você levar esse tipo de informação. Então, lógico, se você está levando informação de qualidade, informação pioneira para o mercado vai responder, ele vai te identificar como aquele cara que está levando a informação em primeiro lugar, o especialista, né, expert no assunto, e ele vai responder te buscando, não tenha dúvida nenhuma. Então, óbvio, esse caminho aí que você colocou é super válido, assim como outros. E também podemos falar sobre as questões que envolvem o marketing que nós estamos tratando aqui, Alexandre Mota. Quais os erros mais comuns que você acaba vendo que os advogados e os escritórios acabam cometendo? É engraçado você comentar, porque eu comentei das 3 etapas, né, que a gente fala: estruturação, prospecção e potencialização. E o grande erro do advogado é não se estruturar, não ter uma imagem definida, né, antes de querer prospectar. Então é engraçado, porque eu coloquei no livro, na segunda parte, antes de eu começar a falar de prospecção, eu coloquei um início falando o seguinte: se você pulou toda a etapa de estruturação e veio direto a entender o que é a prospecção, pode voltar ao começo do livro e entender como você deve se estruturar da maneira correta. Justamente por causa disso, as pessoas querem cutucar o mercado, querem avançar no mercado, vamos dizer assim, mas eles não têm uma imagem definida. Quando o mercado reage a essa prospecção, o próprio mercado desiste de continuar uma conversa com o escritório, porque eles não têm uma imagem, eles percebem o escritório como um escritório fundo de quintal mesmo, muitas vezes. Então, a primeira etapa e o grande erro dos escritórios é não criar uma imagem sólida antes de fazer uma abordagem mais focada no mercado. E, Alexandre, envolve também a questão de vestimenta, corte de cabelo, apresentação pessoal também desse advogado e da advogada? O livro não aborda um pouquinho esse lado, eu não foquei muito nisso, mas lógico, é muito importante, principalmente nesse marketing pessoal. Eu sempre brinco, né? A gente quer entrar na clínica do médico, a gente quer ver o médico de branco ali, aquele médico tradicional. É a mesma coisa com o advogado. A gente quer ver o cara de terno, com um corte de cabelo bom, a gente quer ver o nosso advogado. Assim como existe o médico de família, a gente quer ter o advogado da família, aquele cara que a gente confia. Então a gente não pode, infelizmente, muitos advogados lutam aí para poder ter uma vestimenta mais confortável e tal, mas infelizmente o mercado ainda não está adaptado a isso. O mercado quer ainda ver o advogado de terno, aquele cara sério, aquele representante da justiça trabalhando com a gente. E como foi a participação do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que fez o prefácio deste livro? Foi muito interessante, porque assim,
A gente vinha conversando com ele, né? Ele leu o livro também, gostou bastante. E ele é uma figura super destacada e querida aí do mercado, né? Todo mundo conhece ele. É um cara super relevante, é um cara que fez marketing intuitivamente, né? Ele tem uma imagem definida, ele tem um conceito de marketing muito embutido no trabalho dele. Então foi uma grande dádiva ele ter feito o prefácio. Agradeço muito a ele, né? E provavelmente ele estará lá também no nosso lançamento, que vai acontecer agora na quinta-feira, né? Então eu agradeço bastante. Tanto ele quanto o irmão dele, Humberto Dulce, também participou aí do desenvolvimento, né? Então são duas pessoas bem queridas aí que são exemplos, inclusive, de marketing jurídico. E para fecharmos, Alexandre Mota, você teria aí, no caso, aquele conselho que vale $1 milhão para um advogado? Se eu pudesse dar um conselho em termos de marketing, além de participar do lançamento do livro nessa quinta-feira, seria o seguinte: entenda o marketing através do olho do mercado e não através do olho do advogado. Isso acontece muito. Muita gente vê o seu escritório através do seu próprio olho, ou seja, ele acha que ele é reconhecido, ele acha, inclusive tem um artigo que eu escrevi que eu falo aí dos escritórios que se acham, né, muito mais do que são. Então não veja o escritório através do seu olho. Você sabe da sua carreira, mas o mercado não sabe. Quem tem que entender a estrutura do escritório, se ele é boutique ou não, se ele tem um conceito ou não, se ele tem um trabalho bom ou não, é o mercado e não é o próprio advogado. Então entenda que o trabalho de marketing parte do princípio de que o mercado não te conhece e que você vai ter que criar uma imagem definitiva para isso. Então acho que esse seria o grande conselho aí para os advogados. Eu conversei agora aqui na Rádio Justiça com Alexandre Mota, ele é consultor em marketing jurídico, que vai estar lançando amanhã, dia 9, o livro O Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Alexandre, vai ser amanhã a partir de que horas? Amanhã, ali na CASP, né, no centro, na Benjamin Constant 75, das 17 horas às 22, estarei lá autografando e recebendo meus amigos advogados aí. Conto com a participação de todos. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tenha um ótimo dia e um excelente lançamento. Obrigado pela entrevista. Grande abraço.